Tem momentos em que o corpo está de pé, mas a mente já está deitada, rendida, exausta. Você se movimenta, fala, faz o que precisa ser feito, mas por dentro parece que carrega uma multidão de pensamentos, todos falando ao mesmo tempo. Não é tristeza visível, não é dor que alguém possa apontar com o dedo. É aquele tipo de cansaço que ninguém vê, mas que rouba a sua energia desde o instante em que você abre os olhos pela manhã. Você já sentiu isso? Um peso que não está nas costas, mas na cabeça, e que transforma cada pequena tarefa em um esforço descomunal. E o mais cruel disso tudo é que o mundo não para perguntar se você está bem. Ele exige. Ele cobra, ele acelera, e você tenta acompanhar mesmo sem forças. Vai disfarçando o turbilhão mental com produtividade, tentando transformar angústia em ação, como se correr contra o tempo fosse resolver o que está acontecendo dentro. Só que lá no fundo você sabe, seu maior desgaste não vem daquilo que faz, mas daquilo que pensa o tempo inteiro e que nunca consegue silenciar. A mente virou um labirinto onde cada pensamento esconde uma armadilha emocional. Muitas vezes, o problema não é o que está acontecendo na sua vida, mas o que você está repetindo dentro da sua cabeça. Pensamentos que se repetem como ecos, que tomam a forma de suposições, de cenários que nem existem, mas que consomem sua paz como se já fossem reais. E o pior é que esse tipo de desgaste não se resolve com conselhos rasos, com frases prontas ou com aquele famoso "fica tranquilo". Quem vive esse cansaço sabe que o buraco é mais fundo, porque ele não está fora. Ele é mental, ele é invisível, ele é solitário. Quantas vezes você já se sentiu culpado por não conseguir simplesmente relaxar? Quantas noites de sono interrompido, quantas conversas nas quais você estava presente só com o corpo, enquanto a mente vagava em outro lugar. Quantas vezes você fingiu que estava tudo bem, só para não ter que explicar o caos que estava enfrentando por dentro. O pensamento excessivo vai drenando a esperança e secando a fé, até o ponto em que, até orar, parece difícil. Você dobra os joelhos, mas os pensamentos não se ajoelham. A boca se cala, mas a mente não obedece. E é aí que entra uma verdade que precisa ser lembrada. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não precisa encontrar todas as respostas, nem organizar todos os pensamentos antes de buscar socorro em Deus. Há um versículo que atravessa essa realidade como luz atravessando a névoa. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, versículo 22. Essa palavra não pede que você tenha controle. Ela apenas convida a soltar, a confiar, a entender que nem toda carga foi feita para ser pensada, analisada e processada. Algumas delas só fazem sentido quando entregues. Você não foi criado para viver prisioneiro da própria mente. Pensar é uma dádiva, mas viver refém dos próprios pensamentos é uma escravidão silenciosa que corrói por dentro. E talvez tudo que você esteja buscando neste momento seja isso: permissão para descansar. Não um descanso físico apenas, mas o descanso da alma. Aquela trégua que só acontece quando você entende que não precisa ser forte o tempo inteiro, nem estar certo de tudo para ser amado por Deus. Se você chegou até aqui, é porque sua mente está pedindo socorro, e é justamente aí que começa o alívio. Agora peço só um segundinho da sua atenção, e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É quase automático. Quando alguma coisa parece incerta, a mente começa a trabalhar sozinha, tentando antecipar cada possibilidade, desenhar cenários, prevenir quedas que nem aconteceram. O problema é que, nesse esforço de prever o futuro, ela esquece de viver o presente. A ansiedade não grita com palavras,
Ela sussurra com pensamentos incessantes que roubam o sossego e distorcem a realidade. Você tenta focar no que está diante de você, mas a cabeça já foi longe, criando diálogos que nunca existiram, alimentando medos que nem têm fundamento, preparando respostas para situações que talvez nunca venham a ocorrer. É como se seu interior tivesse sido programado para não descansar nunca, como se o silêncio fosse sinônimo de abandono, como se a pausa fosse um risco. O excesso de pensamentos cria uma ilusão de controle. Parece que quanto mais você pensa, mais preparado estará, mais seguro vai se sentir. Só que isso não é preparo, é desgaste. Não é segurança, é sobrecarga. E quando a mente entra nesse modo automático, ela deixa de ser uma aliada e passa a ser uma fonte de peso. Você se perde tentando resolver o que nem aconteceu. E quando percebe, o tempo passou e você não viveu. Só pensou, só se preocupou, só lutou com hipóteses. O corpo está parado, mas a mente está em guerra, e isso esgota até a fé. A ansiedade rouba a sensibilidade para o agora. Ela faz com que pequenas bênçãos passem despercebidas, como se nada nunca fosse suficiente. Faz com que cada momento de descanso venha acompanhado de culpa. Impede você de perceber que o cuidado de Deus já está presente, porque a mente está ocupada tentando imaginar o que pode dar errado. E nessa prisão silenciosa, muitos acabam acreditando que pensar demais é uma forma de demonstrar responsabilidade, quando, na verdade, é apenas uma tentativa desesperada de fugir da vulnerabilidade. Mas pensar não é confiar. Pensar não cura. Pensar, por vezes, apenas adia o que o coração precisa sentir e entregar. A palavra de Deus traz uma resposta direta para essa inquietação mental que tenta se antecipar a tudo e a todos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não é um chamado à passividade, é um convite à confiança. Um lembrete de que o cuidado verdadeiro não está na mente, que tenta prever tudo, mas na fé que se sustenta mesmo quando não entende o caminho. Nem sempre você vai ter clareza. Nem sempre vai conseguir ver o que vem depois. E tudo bem. Nem toda resposta vem do pensamento. Algumas só chegam quando você descansa do excesso de tentar entender e começa a aceitar que existe um Deus que vê o que você não vê, que cuida do que você nem sabe que precisa, que responde no tempo em que você aprenderia apenas a se desgastar. Quando o pensamento desacelera, a alma respira. Quando a ansiedade cede, a fé floresce. Há um tipo de barulho que não vem de fora, mas que se esconde no fundo da mente. E quando tudo à volta finalmente silencia, ele aparece com mais força. O que era para ser um momento de paz se transforma numa inquietação difícil de explicar. O ambiente está calmo, mas por dentro parece que alguma coisa está fora do lugar. Você deita a cabeça no travesseiro, o corpo até relaxa, mas os pensamentos seguem acelerados, como se o silêncio tivesse aberto a porta para aquilo que você vinha tentando ignorar durante o dia inteiro. É nesse momento que muitos percebem que não sabem mais o que é descansar de verdade. O silêncio se torna insuportável, porque ele revela o que a correria do cotidiano vinha escondendo. É no silêncio que surgem as perguntas que você não quer encarar, as dúvidas que evitou o dia todo, as lembranças que estavam adormecidas e que voltam com força, o vazio que você tentou preencher com distrações. A mente, desacostumada a parar, tenta resistir. Ela procura um som, uma conversa, uma tela, qualquer coisa que impeça o contato direto com aquilo que ficou guardado dentro de você. Essa dificuldade de estar presente em momentos de quietude revela uma ferida moderna, o vício de estar mentalmente ocupado.
Não porque isso seja saudável, mas porque se tornou uma fuga. Pensar demais virou um escudo contra o que a alma não quer encarar. Quando o silêncio chega, não há para onde correr. E na ausência de barulho externo, o barulho interno ecoa mais alto. Só que viver assim desgasta, cansa, cria um abismo entre o que você sente e o que você mostra. Tira a autenticidade das relações, da espiritualidade e até da sua própria relação consigo mesmo. Muitos se acostumaram a viver com essa agitação mental constante sem perceber que, na verdade, estão apenas cansados de carregar o que nunca souberam largar. O pensamento sem pausa não é sinal de inteligência aguçada, é sinal de uma alma que ainda não encontrou lugar para repousar. Quando o silêncio assusta, é porque ele está mostrando o que precisa ser curado, não evitado. E ignorar isso só faz com que o barulho cresça. O caminho não é ocupar ainda mais a mente. É aprender a se aquietar mesmo quando ela insiste em correr. O descanso que cura não acontece apenas quando se dorme, mas quando se permite que o coração encontre refúgio real. Porque assim, diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estareis salvos. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isaías capítulo 30, versículo 15. Essa não é uma tranquilidade superficial. É uma decisão de confiar a ponto de parar, de respirar sem pressa, de entender que a paz verdadeira não nasce da ausência de pensamentos, mas da presença de Deus em meio a eles. Quando o silêncio começar a doer, não o preencha com qualquer coisa. Ouça o que ele está revelando. Ele talvez esteja apenas dizendo que é hora de parar de fugir e começar a confiar. Porque descansar a mente não é esquecer o que existe dentro de você. É permitir que Deus toque o que você tentou esconder o tempo inteiro. Há uma ideia sorrateira que foi plantada no coração de muitos, a de que parar é sinal de fraqueza. Como se o valor de alguém estivesse diretamente ligado ao quanto ela produz, ao quanto entrega, ao quanto se mantém ativa o tempo inteiro. Esse pensamento, muitas vezes elogiado como força de vontade ou ambição, vem disfarçado de disciplina, mas carrega nas entrelinhas um fardo que sufoca. É o tipo de mentalidade que transforma descanso em culpa e desaceleração em vergonha. E o mais perigoso disso tudo é que ela vai se infiltrando na rotina sem que a pessoa perceba o quanto está sendo sugada. Tudo começa com uma vontade de dar o seu melhor, mas se transforma numa cobrança que nunca termina. Você trabalha, se esforça, entrega, e ainda assim sente que é pouco, dorme pensando no que deixou de fazer, acorda tentando compensar o que não deu tempo no dia anterior. E nessa corrida silenciosa, o que está em jogo não é apenas produtividade, mas identidade. O tempo vai passando e o hábito de fazer sem parar se mistura com quem a pessoa acredita que é. Ser útil se torna a única forma de se sentir relevante. Só que esse ritmo cobra um preço, não apenas físico, mas interno. O descanso já não é mais desfrutado com leveza, mas vivido com inquietação. Mesmo quando não há tarefas pendentes, a mente segue ocupada, não com o que precisa ser feito, mas com a ideia de que nunca se fez o suficiente. Essa escravidão moderna não prende com correntes visíveis, mas com pensamentos que não cessam. E o mais cruel é que quanto mais você se entrega a esse sistema de autoexigência, menos você consegue ouvir a voz de Deus, porque ela fala na pausa, na sensibilidade, no sossego que só se alcança quando o fazer deixa espaço para o ser. O que muitos não percebem é que essa urgência por produzir o tempo inteiro é, na verdade, um disfarce da insegurança. Um medo profundo de parar e descobrir que sem os resultados, sem as conquistas, sem a correria, talvez não haja tanto assim para mostrar. Mas há. Porque o valor não está no que se faz, está em quem se é.
O cuidado de Deus não é proporcional à sua performance. Ele não ama com base na quantidade de coisas que você entrega, mas por quem você é nele. É por isso que a palavra confronta essa lógica com clareza. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Salmos, capítulo 127, versículo 2. Isso não é uma permissão para a negligência, mas um lembrete de que existe um limite entre o esforço saudável e a escravidão emocional. Quando o fazer se torna uma fuga, é sinal de que o espírito já está sendo afetado. Trabalhar, servir, realizar, tudo isso é bom, mas não pode ocupar o lugar da sua paz. Nem todo tempo cheio é um tempo bem vivido. Há momentos em que Deus quer apenas que você pare, não para fazer mais depois, mas para lembrar quem você é sem ter que provar nada. Esse é o verdadeiro descanso, aquele que devolve a identidade e não cobra desempenho. Existem momentos em que até a oração se torna um esforço. Você se ajoelha, fecha os olhos, tenta se concentrar, mas os pensamentos não colaboram. Em vez de entrega, há distração. Em vez de silêncio interior, uma confusão mental que parece ainda mais barulhenta quando se tenta buscar a Deus. E isso cria um desconforto que poucos têm coragem de admitir, porque teoricamente aquele é o momento em que tudo deveria se alinhar. A mente deveria se aquietar, o coração deveria se abrir, a fé deveria aquecer. Mas o que aparece é cansaço, impaciência, até um sentimento de frustração por não conseguir se conectar como gostaria. Muitos começam a se sentir culpados. Acham que a fé está fraca, que há algo de errado na sua espiritualidade, que Deus se afastou. Só que não se trata disso. Não é afastamento divino, é esgotamento humano. Quando a mente está saturada, até as práticas mais simples se tornam um desafio. A cabeça, carregada de preocupações, tenta resolver as coisas mesmo durante a oração. A pessoa pede paz, mas já está pensando no que precisa fazer depois. Pede direção, mas a ansiedade atropela qualquer resposta interior. Há uma dificuldade real em entregar, não porque falta fé, mas porque sobrou tensão. É preciso entender que Deus não exige uma performance espiritual perfeita para acolher alguém. Ele não está à procura de discursos bem articulados, nem de orações longas e controladas. Ele escuta até mesmo o que você não consegue dizer. Aqueles momentos em que tudo o que se tem são lágrimas, suspiros, ou um coração cansado demais para articular frases. Esses também são ouvidos. E muitas vezes são mais sinceros do que qualquer palavra bonita. A palavra confirma isso com clareza. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. A mente cansada não invalida a fé. Ela apenas mostra que você chegou no limite, e nesse limite o Espírito age. Mesmo quando você não sabe o que pedir, mesmo quando só consegue dizer "me ajuda", Deus entende. O importante não é o quanto você fala, mas o quanto você se entrega. Porque orar não é apresentar uma solução, é se permitir ser cuidado por aquele que entende até os seus silêncios. Você não precisa carregar tanto peso dentro da cabeça. Nem sempre é sobre encontrar a resposta certa, mas sobre confiar em quem já está cuidando de tudo, mesmo quando parece que nada muda. O descanso que você tanto procura não está no fim de um pensamento, mas no começo de uma entrega. Respira. Solta. Permita-se ser acolhido. Se a sua mente anda cansada, se o silêncio tem doído mais do que ajudado, esse é o momento de parar e apenas permitir que Deus fale com você. Vem comigo. Vamos juntos entregar tudo em oração. Seu descanso começa aqui. Senhor meu Deus,
Neste momento em que essa alma se aproxima da tua presença, eu te peço, visita essa mente cansada. Tu conheces os pensamentos que ela carrega, tu vês o que ninguém mais vê. Lá no íntimo, onde moram as preocupações que não foram ditas, os medos que ela tenta disfarçar, as dúvidas que fazem barulho quando tudo silencia. É ali, Senhor, que eu te peço que toques. Quantas vezes essa pessoa tentou ser forte sozinha? Tentou resolver tudo com a própria razão, tentando entender o que não se entende, tentando controlar o que escapa das mãos, tentando dar conta até mesmo do que nem era responsabilidade dela. Mas o peso cresceu, o corpo cansou, e a mente se encheu de pensamentos que, ao invés de ajudar, só machucaram. Pai, hoje ela não quer mais continuar lutando sozinha nesse campo invisível que é a própria mente. Hoje ela quer te entregar o que tem pesado demais. Por isso eu oro, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo traga descanso, que esse coração encontre alívio real, não aquele que dura apenas por instantes, mas aquele que permanece mesmo quando os problemas ainda existem. Que a Tua paz venha como um óleo suave sobre a confusão dos pensamentos, trazendo ordem onde há caos, serenidade onde só havia pressa, confiança onde o medo já estava fazendo morada. Pai, se o pensamento dessa pessoa tem sido dominado por culpas antigas, por vozes do passado, por lembranças que ferem, apaga cada uma dessas dores com o Teu amor. Se ela tem se cobrado demais, se ela tem exigido de si perfeições que o Senhor nunca exigiu, ensina o descanso da graça. Mostra que ela não precisa merecer tua paz. Ela só precisa abrir espaço para recebê-la. Se, ao tentar orar, a mente dela se distrai, se sente fraca ou distante, que ela saiba, o Senhor está ouvindo mesmo assim. Tu escutas os gemidos da alma. Tu compreendes o silêncio de quem não sabe mais o que dizer. E é por isso que essa oração não depende da perfeição das palavras, mas da sinceridade de quem, mesmo cansado, ainda confia. Que esta mente desacelere, que os pensamentos sejam purificados, que o coração receba uma nova medida de fé, que a noite de hoje seja de sono verdadeiro, sem sobressaltos, sem acordar cansado, sem peso na consciência. Que amanhã traga leveza, direção e esperança. Senhor, toma nas Tuas mãos cada parte dessa mente, cada pensamento escondido, cada plano, cada preocupação, cada pensamento que tem roubado a paz. Substitui tudo isso pela Tua presença, que a confiança em Ti cresça mais do que qualquer medo. Hoje, essa pessoa não está apenas ouvindo uma oração, ela está se entregando. E ao fazer isso, ela vai provar o que é viver sem o peso de pensar demais. Vai experimentar o que é descansar de verdade, porque quem confia em Ti, descansa. Em nome de Jesus, amém. Quando a mente desacelera e o coração se entrega, algo muda por dentro. Não é sempre perceptível na hora, mas é real. Uma paz discreta começa a ocupar o lugar daquela agitação que parecia eterna. E essa paz não vem de resolver tudo. Vem de saber que você não precisa mais carregar tudo sozinho. Se essa oração falou com você de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Isso ajuda mais do que você imagina a espalhar mensagens que acolhem quem, como você, tem vivido dias intensos dentro de si. Quero te convidar também a deixar nos comentários uma frase de fé que declare o que seu coração entendeu com essa palavra. Pode ser algo como: minha mente irá se calar, pois meu coração confia. Uma declaração simples, mas cheia de verdade. E se você deseja continuar caminhando com mais propósito espiritual, com direção e constância na presença de Deus, dá uma olhada no material que deixamos no primeiro comentário fixado.
É uma ferramenta preciosa para quem quer parar de viver no automático e começar a viver com intenção e fé todos os dias. Que essa semente que foi plantada hoje cresça dentro de você com leveza e propósito. Você não está só e nunca esteve.